Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos dos 70 a mais. O nosso convidado dessa semana é o Dr. Wagner Mesquita, psicólogo e gerontologista. Todos nós já o conhecemos, esta é a terceira vez que ele encontra conosco aqui. Mas antes de falar sobre ele, eu quero pedir a todos que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim nós vamos crescer. E quero ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara, 922, no Pacoval. Bom, Dr. Wagner Mesquita dispensa qualquer apresentação. E ele vai falar hoje sobre depressão versus ansiedade na terceira idade. É um assunto empolgante. Vamos conversar com ele. Grande mestre Dr. Wagner, que honra ter você aqui já pela terceira vez no nosso projeto 70 a mais. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. É uma honra. Sempre vai ser uma honra, Luiz. Eu comecei esse programa, tive o prazer de iniciar esse programa, né? E daqui a pouco já vai estar fazendo um ano aí. E o que eu digo para todos os amigos, né? Inclusive da terceira idade principalmente, você que está aí nos assistindo, a gente pede que dê um like, inscreva-se no canal, que é muito importante essa inscrição no canal, né? Hoje eu estou presenteando aí o meu amigo com uma camiseta do 70 a mais. Muito obrigado, muito obrigado pela homenagem, está muito bonita mesmo. Está inaugurando. Então, essa questão do programa é de suma importância que cada um, né, vá lá e faça a sua inscrição no canal, porque é um programa diferente, é um programa voltado com muitas informações. Semana passada, inclusive a colega Carla, na parte de nutrição, poxa, ela deu informações ali muito importantes para a terceira idade. Então, é importante também que quem não assistiu, assista os programas anteriores, não só na área de saúde, né, especificamente física, tem a parte mental, tem vários colegas da psicologia que estão trabalhando, né? A parte de direito, poxa, teve um advogado aí que foi apresentado, o que ele me passou de informações de direito do idoso, que eu desconhecia, é sempre gratificante, sempre muito importante. Então, é um programa que a gente precisa do apoio de vocês, e esse apoio tem que ser determinante. A cada sábado há um programa diferente, há informações diferentes, e esse senhor que está aí é um grande exemplo, né, de estar se dedicando a isso de forma, né, tão espontânea, né? A gente está aqui sempre convidado, cada um dentro da sua possibilidade, de fazer a sua parte dentro da sua especialidade. Eu estou trazendo aí para a semana que vem um assistente social, porque eu quero saber o que o poder público está fazendo pelo idoso. E o assistente social pode me dar uma cobertura muito grande sobre isso, você não acha?
Não, interessante. Isso aí é super importante que a gente, principalmente na terceira idade, tenha conhecimento disso, né? Essa semana mesmo eu estava conversando sobre a questão do câncer de mama em homens, né? Uma palestra que eu dei, e é surpresa porque muitos homens desconhecem a questão do câncer, né? No sexo masculino. Eu já fiz uma entrevista. Eu já fiz uma entrevista com um cancerologista daqui, Dr. Mauro Seco, que deu grandes esclarecimentos também. Isso, eu ia falar sobre ele, justamente, ele falou sobre isso. Ele falou também sobre a questão, né, no geral, do câncer na terceira idade, tanto em homem quanto em mulher. Exatamente. A incidência é pequena, mas ela existe, ela está aí, sim. Bom, e o que nós vamos falar hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? O nosso assunto hoje vai ser uma continuidade do que foi falado na última entrevista. Na última entrevista, eu citei especificamente a ansiedade. Tá? Então, hoje, a gente vai explicar o comparativo da questão da depressão e ansiedade. Como é que elas atuam, né? Há muita dúvida com relação a isso. Como é que essa depressão ela atua na terceira idade, que é um dos fatores que também é muito constantemente observado dentro dos consultórios. Então, o foco da entrevista hoje, inclusive o primeiro slide está aí, a gente vai discutir essa questão da temática, né? O tema e a importância de discutir essa questão da depressão, seus objetivos, entender suas causas, sintomas, né? Isso aí é que vai ser falado hoje com relação à questão do tema que a gente vai abordar. Perfeito, eu acho fantástico. Então, a gente vai começando aí. Primeiro slide, eu falo sobre a questão da causa da depressão. Então, você tem aí as verdadeiras causas da depressão, né? O que acontece com essas causas? Existem vários fatores. Esses fatores, eles podem ser genéticos, de predisposição familiar, tá? Há também a questão de desequilíbrios químicos que ocorrem no cérebro, tá? Fatores estressores ambientais, como perdas, traumas e mudanças, tá? As doenças físicas e as condições crônicas que acontecem, e o impacto, né, do estilo de vida, principalmente relacionado à questão da alimentação e da atividade física. Pois é, e como é que a gente vai dissecar isso, né? Bom, a gente vai dissecar isso da seguinte maneira. A diferença com relação à depressão e ansiedade, especificamente resumindo, a depressão ela é uma tristeza profunda, tá? Há um desinteresse e um cansaço, que é muito comum, tá? Já a ansiedade, tá? A ansiedade, ela é uma coisa assim de preocupação excessiva, né? Eu falei muito sobre isso na última live, né? Na última entrevista. Ocasiona tensão, inquietação, tá? Os sintomas comuns dessa ansiedade são cansaço, alterações no sono e apetite, tá? E é importante que se faça um diagnóstico correto para fazer um tratamento eficaz. Até para poder a gente saber qual é a diferença, né? Qual é o sintoma que o paciente está tendo. Ou ele está em depressão, ou está em ansiedade, ou ele está com as duas situações que também podem ocorrer ao mesmo tempo. Perfeito. O próximo slide aí já fala sobre a depressão como perda de prazer. Para falar de depressão como perda de prazer, a gente traz uma nomenclatura aí chamada anedonia, tá? O que significa anedonia? Essa anedonia nada mais é do que justamente a incapacidade de se sentir prazer, tá? A depressão, muitas vezes, ela se manifesta como um desinteresse em atividade antes apreciada. Eu tive um paciente que ele, por exemplo, ele adorava atividade esportiva. Ele fazia ginástica, né, praticava musculação, mas devido a um problema que ele teve no princípio de AVC,
e, consequentemente, ele não pode mais desempenhar essas atividades, não pode ter mais aquele prazer que ele tinha no desempenho desse tipo de atividade devido a recomendações médicas. Tá? Até citei, eu falei, expliquei aos familiares que não tentasse tirar esse prazer dele de uma vez assim, um todo, né? E que tentasse fazer isso aos poucos, ou colocar coisas que pudessem substituir. Tá? Claro que ele não vai pegar um peso de 50 quilos e mais, pese 10, pegue pelo menos, aos poucos vá substituindo isso, para não ter essa perda. Então, atividade que antes você aprecia, né, é muito comum, por exemplo, a pessoa que gosta de dançar, ela dança, ela passou a vida inteira dançando, mas de repente chega na terceira idade, ela já não pode mais, não tem mais condições de desempenhar aquilo que ela fazia. Tá? É claro, você vai ter que tentar substituir de alguma forma um tipo de dança, mas não castrar totalmente, tirar aquele prazer do que você fazia. O senhor, por exemplo, eu sempre falou que gosta de andar de moto. Né? Claro, você chega um dia não teve a condição de andar de moto, né, e use uma bicicleta. Né? Mas não tenha, ou uma moto automática, sei lá, elétrica, alguma coisa que possa substituir essa questão. E outra questão é a reflexão sobre a importância de reencontrar esses prazeres. Tá? O quanto é importante você reencontrar esses prazeres, da forma que eu estava explicando. Não posso mais fazer isso, mas eu tenho como substituir de alguma forma esse prazer que antes eu sentia, para você não ficar nessa rede da anedonia, que é um dos fatores primordiais da causa de depressão. Bom, aí eu faço um quadrinho, né, bem básico sobre diferenças, né, da ansiedade e da depressão, tá? Principalmente com respeito a sintomas. Por exemplo, a ansiedade você tem palpitações, preocupações excessivas e constantes, falta de ar, né? Taquicardia, agitação, enjoo e vômitos, tensão muscular, irritabilidade e alterações no humor. Tá? São características de sintomas de depressão. Com relação características de sintomas da ansiedade. Com relação aos sintomas da depressão, você tem desânimo, né, indisposição e cansaço constante, apatia e ausência de prazer, angústia e pessimismo, perda ou aumento de apetite, a distorção da realidade, a perda ou diminuição da libido. Isso aí é um fator muito comum, principalmente na terceira idade. Né? Vou falar muito sobre isso numa próxima entrevista sobre sexualidade no envelhecimento. Essa questão da diminuição da libido é um dos fatores muito... um dos mais principais na terceira idade. Né? É muito angustiante, né? É muito angustiante para o homem. Né? E o último sintoma muito comum é a questão do pensamento autodestrutivo, insônia e a sensação de fracasso. Né? A pessoa dentro da depressão, ela se sente sempre fracassada. Tá? É uma coisa que toma conta dela e ela passa a entender que ela não tem mais aquele prazer. E ela não tendo mais aquele prazer, tá? Ela entra assim num marasmo de que a vida acabou. Não é por aí. Né? Dentro da terceira idade, é preocupante porque, às vezes, a pessoa depende de um amparo, né? De uma orientação, tá? Para ela não entrar nessa questão de que a vida acabou, de que está tudo parado, não serve mais para nada, entendeu? Ela não tem utilidade, não é por aí. O idoso, ele é, inclusive, colocado de lado por uma pseudo-inutilidade, e não é nada disso. A gente só muda a forma de fazer a mesma coisa. Talvez um pouco mais lento, talvez mais pensativo, né? Mas que a gente continua firme e continua, claro, com certeza. Não
nós. Você quer ver um exemplo também? Aconteceu comigo essa semana, né? Eu voltei para minhas atividades físicas, agora está sobrando tempo depois de me formar. Aí eu voltei para minhas atividades físicas de musculação, natação na academia. Aí eu estava conversando justamente essa questão aí do prazer com um colega, paciente lá da onde eu trabalho, e ele estava falando, poxa, eu tenho vontade de fazer a natação, mas eu tive a Covid, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande agora de respirar e eu precisava fazer essas atividades da natação. Eu falei assim, por que você não faz, então, hidroginástica? Lá, a turma que entra depois da minha, tem várias pessoas da terceira idade, a maioria da terceira idade, fazendo hidroginástica, entendeu? Aí eu encontrei com ele essa semana, né? Aí ele falou, poxa, que legal, deu uma ideia, eu estou 100% satisfeito, entendeu? Para mim era como ele tivesse voltado a fazer a natação. É importante. Né? Eu falei para ele que às vezes não era nem o prazer de nadar, às vezes o prazer de estar dentro da piscina, né? O prazer de estar ali com outras pessoas, o prazer de estar fazendo um movimento dentro da água, ele simplesmente adorou e está lá, firme e forte, fazendo as atividades. Bom, o próximo slide aí eu falo sobre a questão de como vencer essa depressão. Tá? Aquilo que eu já citei antes, a importância de um suporte social, ou seja ele de amigos, tá? Ou seja ele de familiares. Né? Como eu estava falando, principalmente a terceira idade, é muito importante que você tenha esse tipo de suporte. Né? Como eu coloquei agora há pouco o exemplo desse colega, até poderia ter sido alguém dentro da família né, que poderia ter sugerido essa questão. Então, é muito importante o suporte de amigos, tá? Eu fui para esse colega, e de familiares. A prática de autocuidados como exercício físico e hobbies. Né? Já falamos também sobre isso aqui. O exercício físico é importante e manter o teu hobbies também é importante. Eu gosto de dançar, eu vou dançar. Eu gosto de fazer leitura de livros que não sejam em PDF, eu vou continuar lendo livros que não sejam em PDF. Tá? Estabelecimento de metas pequenas e realistas. Tá? O senhor é um exemplo disso aí. Vamos estabelecer metas, né? E realistas. Poxa, o senhor está aí aposentado, dentro da sua casa, fazendo um programa, né? E está melhorando a sua autoestima, está levando para, né, o mundo inteiro conhecimentos, né, para uma galera da terceira idade. Olha a importância que isso deve fazer para o senhor como prazer e para as pessoas que estão acompanhando o programa. Então vamos agora para o último tópico dos seus slides, né? Vamos lá. A última dica de como vencer essa questão da depressão é a importância de buscar uma ajuda de um profissional, tá? Seja ele um próprio médico, né, de início, e provavelmente um encaminhamento para um psicólogo, né, um terapeuta. E essa ajuda profissional ela é fundamental para você ter um acompanhamento dessa questão de analisar o que está causando essa depressão. Tem sempre uma razão, né? Ela não vem do nada, né? Exatamente. Vai ter sempre uma causa. Normalmente, o psicólogo ele faz uma anamnese, e aí dentro da anamnese ele vai observar o histórico, né, do paciente, vai observar a parte também da questão de exames, né, de analisar essa questão, e dentro dali ele vai começando a preparar o tipo de tratamento que ele tem que ser feito em cada sessão com esse paciente. Perfeito. Bom, aí, esse próximo slide, ele fala sobre algumas dicas que você precisa fazer para melhorar essa questão da depressão, tentar superar de alguma forma, entendeu? Faça coisas que você gosta, entendeu? Como eu falei lá no exemplo anterior, retome um hobby qualquer, né? Desenvolva isso. Gosta de dançar? Vai dançar. Não dá para dançar daquela forma? Tenta buscar uma alternativa de dança, né? Movimentar-se, né?
fazer movimento. É muito importante que você tenha movimento, né? E a importância de praticar exercício é fundamental, tá? Manter uma rede de apoio. Como é que seria isso? Não viver isoladamente, tá? Procurar apoio em outras pessoas, coisas que fazem sentir-se bem, sentir-se mais seguro. É muito importante isso, né? Nós criamos, né, um grupo aqui no Rio de Janeiro, que você também está fazendo parte, é o grupo da Geração Prateada. Isso está sendo muito, muito bom, entendeu? Porque são pessoas com a mesma faixa etária e a gente estabelece algumas regras lá no grupo de tentar trazer informações para o grupo, toda voltada nessa área, né? Nós temos uma colega de grupo que é cantora, né? Ela canta lá em Copacabana. Quer dizer, olha que coisa legal, entendeu? Agora, daqui a 2 sábados, nós vamos fazer uma feira de saúde, né? Um apoio à Igreja Adventista, que eu vou participar como um dos integrantes, vamos realizar uma feira de saúde. Ali vai ser avaliado, né? E a gente está trabalhando para que esse grupo da geração prateada, que nós criamos, participe, né? Totalmente dessa questão. E o interessante é que também vai ter a feira das crianças. Olha que legal. As crianças vão fazer o acompanhamento de outras crianças com a supervisão de outros coordenadores. Então, isso é importante. Isso é interessante. E a alimentação saudável. Isso aí é fundamental, né? Comer a cada 3, 4 horas. Tem nutricionistas falam até de 5 horas é o ideal, tá? Evitar a cafeína, né? O álcool excessivo não é bom, né? Açúcar, comer alimentos ricos em vitamina B, feijão, ovos, cítricos. E ômega 3, né? Salmão, atum, sardinha. O pessoal aí do Amapá deve ser altamente rico de ômega 3. E aí, como a Carla falou na última entrevista, tanto peixe de água doce quanto peixe de água salgada, o ômega 3 é importante. E desafiar o pensamento negativo. Isso aí é fundamental. Por que desafiar pensamento negativo? Você tem que identificar esses pensamentos, entendeu? Não fazer jogo que, isso não é bom, isso não vai correr legal, né? Você tem que se autodesafiar, perguntar para você mesmo, né? O que diria um amigo sobre esse pensamento, né? Que prova eu tenho que esse pensamento que eu estou tendo é verdadeiro? Não, dentro da depressão, isso aí é muito comum. Você passa a ter pensamentos, mas você não sabe até que ponto esses pensamentos eles são verdadeiros, se eles são positivos para você ou não. Entendeu? Exatamente. E viram fantasmas na vida da gente, né? Perfeito. Fantasma é uma palavra muito comum. Exatamente. Você começa a ver coisas onde não existe, começa a prestar atenção em textos, em subtextos, que você cria situações na sua cabeça, o sujeito diz uma coisa, você entende outra. Isso tudo faz uma confusão terrível, né? Mas... Perfeito. Bom, aí já entra na questão de tratamentos, né? Como ter tratamentos para essa questão da depressão. Tem vários tipos de tratamentos, aí são os mais importantes, né? A terapia cognitiva comportamental, TCC, tá? Eu defendo também a minha abordagem humanista. Eu gosto muito da atenção centrada na pessoa, eu uso muita questão de Paul Roger nessa questão de tratamento de depressão, né? O ouvir é muito importante, até por essa questão que você colocou aí, identificar os fantasmas, né? Porque, na verdade, a gente passa a ser, como tinha aquele filme, né? Caçadores fantasmas. Então, é importante o papel do psicólogo, de alguma forma, tanto na terapia cognitiva comportamental ou em qualquer outra abordagem, diagnosticar isso, né? Traçar, tirar do paciente esses fantasmas que estão levando a ele ter esse comportamento de depressão. E, paralelo a isso, tem os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, a terapias alternativas, Mindifung, que já falamos muito sobre isso,
quando a gente falou sobre ansiedade, a importância do Mindfulness, a yoga é uma alternativa, e a importância de ter um tratamento personalizado. Né? Um tratamento personalizado de que forma? Como eu citei o exemplo do colega que fazia natação e entrou em depressão e substituiu isso pela hidroginástica. Então, é importante que a pessoa que tem um diagnóstico, que está fazendo acompanhamento, trace metas que dê a essa pessoa, no estado de depressão, alternativas para poder superar. É como aquela questão. Você imagina o cara que passa a vida inteira praticando, subindo montanhas e coisa e tal, ou então ele é um mergulhador. De repente, ele não tem mais aquela capacidade nem de ser um mergulhador, nem de subir aquela montanha. Mas não vai dar para subir mais uma montanha grande? Que suba uma montanha menor. Mas não vai dar mais para mergulhar? Que faça outro tipo de atividade associada a isso. Deu para entender? Sim, claro, é exatamente isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que eram apaixonados, e são apaixonados até por motocicleta, como eu sou até hoje, e que hoje eles têm loja de acessórios, sabe? Já não montam mais na moto, mas são presidentes de motoclube, são pessoas que dão cursos sobre motociclismo e tal, e criam o espaço deles, principalmente na área de venda de peças e conserto de motocicleta, para não fugir do ambiente, né? Exatamente. Muito bem, muito bom exemplo. Mas é isso aí. Bom, o próximo agora a gente vai falar sobre a classificação do tipo de depressão e ansiedade, né? A depressão, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser leve, moderada e grave. Tá? A ansiedade, ela já está mais voltada para a questão de transtorno de ansiedade generalizada, ou ela se caracteriza em fobias, e a ansiedade social. Tá? O reconhecimento da gravidade é fundamental para o tratamento, como eu falei anteriormente. Né? Você conhecer o fantasma dessa situação, ele é fundamental para se dar início ao tratamento. Tá? E essa classificação, ela vai ajudar na escolha do melhor tratamento adequado. Então, você pega o paciente, começa as sessões, faz as sessões, vai chegar um ponto de sessão que você tem que estabelecer aquele sintoma ali. Estabeleceu o sintoma, diagnosticou esse fantasma que a gente citou muito aqui hoje, você vai começar a trabalhar o paciente da forma que você consiga, através das sessões, fazer com que ele melhore principalmente essa autoestima com relação ao tanto de ansiedade quanto de depressão. Perfeito. E quanto a essas ferramentas, né? As ferramentas usadas aí, praticamente são essas que eu já citei e está aí resumido. Ó. Entrevista clínica, histórico de sintomas, questionários padronizados, PHQ-9, GAD-7, tá? Avaliação médica para descartar condições físicas, aquele exemplo que eu citei, né, do paciente que tinha Covid, mas não tinha mais condições de fazer a prática de natação, tá? E dessa forma que são elementos que o psicólogo ele vai utilizando com o paciente durante as sessões para poder fazer o relativo tratamento com relação a isso. Por isso a importância desse diagnóstico precoce. Exatamente. Quanto mais cedo esse diagnóstico precoce, é fundamental para se iniciar um programa de recuperação com relação à aplicação durante as sessões. As pessoas têm um pouco de medo, né? De correr para o médico, tipo, não vou mexer com quem está quieto. Se não tem sintoma,
é porque eu não estou doente, então eu não vou atrás de médico. Quando tem que ser exatamente ao contrário, né? Você tem que fazer e cuidar para que nada aconteça, não é isso? Porque o que acontece? Isso aí é comum, né, de cada um, entendeu? Porque, primeiro, há o receio, né, há desconfiança, entendeu? Quer dizer, isso causa insegurança, né? Você vai ao médico, aí o médico fala, olha, você tem que tratar isso, isso e isso. Aí, a terceira idade, principalmente, né, é raro, né? Eu até me enquadro nisso. Eu sou chato com relação a isso quando eu estou diante de um médico, porque se você chega lá e simplesmente você não fala nada, né? O médico pergunta, ele olha o teu exame, aí ele explica, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, papapá. Você não fala nada, eu já sou diferente, né? Por exemplo, o médico me passa o omeprazol, né? Me passa o omeprazol, aí eu vou lá, eu como psicólogo, eu vou lá buscar minhas estatísticas, vejo que o omeprazol causa demência. Aí eu falei, poxa, quem está certo, o médico ou eu vou percorrer esse erro? Pois é. Mas aí eu vou buscar Vou para onde, alternativa. né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar alternativa, né? Não quer dizer que a palavra dele seja a última. Ou eu vou procurar um outro médico, ou eu vou procurar alguém que possa me orientar com relação a isso. Tá? Até, por exemplo, eu falei do omeprazol, eu tive um problema de refluxo, né? Esofágico, e não estava dando efeito. Quando eu vi que o omeprazol poderia causar também problemas como a demência, né? Isso gera dúvida, não há comprovação científica, ou há e não querem falar, eu vou recorrer à alternativa. Qual foi a alternativa? Espinheira Santa. Passei a fazer a dieta, diminuí a quantidade de café, entrei dentro dos procedimentos que você tenta evitar o refluxo. Passei a fazer uso de um chá de espinheira santa. Graças a Deus, esse refluxo está aos poucos indo embora. Bom, aí a gente vai falar justamente sobre a nossa classe, né? Classe entre aspas, a geração prateada. Tá? O que caracteriza a depressão na terceira idade? Primeiro, a prevalência elevada entre idosos. É um grande fator de risco. Tá? Não é pouco, é grande. É grande a prevalência de depressão entre idosos. Tá? O impacto da solidão e da perda de entes queridos. Isso aí é muito comum. Ainda mais grupo de casal. Grupo de casal é muito comum. Tanto o homem quanto a mulher entrarem em depressão com a perda de um ou de outro. Né? Sintomas podem ser confundidos com outras condições. Né? Às vezes, esses sintomas são confundidos com outras condições. Às vezes, a condição, por exemplo, da depressão pode ser um Alzheimer que já existe, né? Pode ser um quadro de demência que já existe. Então, há essa confusão de estabelecimento do quadro da depressão. E a necessidade, né? Eu sempre falo aqui, a necessidade especial no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito de amizade, principalmente, né? Que a gente não deve acabar nossas amizades, e ter um suporte, de alguma forma tem que ter esse suporte. Essas são as grandes causas da depressão na terceira idade. Aí eu falo sobre 5 formas de evitar a depressão na terceira idade. Quais seriam essas formas? Tá? Manter atividades sociais e culturais. É o que a gente está tentando, formando um grupo aqui da geração prateada, onde a gente trabalha essa questão social, a questão cultural. Isso é muito importante, manter essas atividades sociais e culturais. Não só em grupo da terceira idade, não. Na sua própria família, no seu próprio ambiente de trabalho, isso aí tudo é importante. Praticar exercício físico regulamentares, aí também é fundamental. Né? Estimular a mente com leitura e jogos. Né? Já falei isso na questão da ansiedade, volto a falar. Na primeira palestra também, quando eu expliquei a psicogerontologia, o quanto é importante você manter leitura, jogos, carteado, qualquer tipo de jogo que você exerça, o famoso dominó,
né? Que hoje é coisa rara de se ver, se jogar dominó nas praças, jogo de dama. Então, é muito importante essa atividade. Alimentação saudável e hidratação adequada. Sobre hidratação aqui, tanto a Mônica Dourado quanto a Carla Dias, a nutricionista, falaram muito sobre isso, quanto é importante você se hidratar, beber água. Tá? Os homens, o peso vezes 40 ml de água. E as mulheres, peso vezes 35 ml de água diário. Isso aí é muito importante para o dia a dia. Buscar suporte emocional e psicológico. Né? Aí entra a figura do lado emocional, familiar, próprio cônjuge, né? O companheiro, e a parte psicológica também, quando chega a um extremo de necessidade de procurar o psicólogo para tratar sobre isso. Dicas fundamentais, né? Para cuidar da saúde mental na terceira idade. Aí é um resumo do que eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Atividade física, né? Manter uma vida social ativa, manter o cérebro estimulado com jogos. Esse slide interessante que ele mostra tudo que eu comentei anteriormente, mas de uma forma ilustrativa. E não hesitar em buscar uma ajuda de um profissional. Bom, aí eu entro numa questão que é mais uma questão assim, voltada não só para o dia a dia religioso, né? A questão religiosa. Eu quero deixar claro aí que é uma coisa que independe, tá? É uma coisa que não tem a ver com a questão da religião, né? É uma coisa que ela existe, né? Isso aí é próprio. Como eu citei, por exemplo, a espinheira santa, né? Substituindo para mim o omeprazol, aí você tem uma adequação do que são os 8 remédios naturais, né? Que Deus colocou na nossa vida. O ar puro, né? A alimentação saudável, né? O exercício físico, a luz do sol, que é fundamental para a vitamina D, que foi muito falado aqui pelas próprias nutricionistas, a importância do sol, de se pegar sol dentro do horário adequado, né? O repouso, né? Que eu falei também na última entrevista, as 8 horas diárias de sono são importantes, o homem, principalmente na terceira idade, para a reposição de testosterona, ele tem que ter esse tempo de sono, pelo menos de 8 horas diárias. A temperança, uma boa qualidade de água, né? E a questão da fé. Eu coloco fé, a confiança em Deus. Bom, aí é um quadrinho, tá? Eu falo das causas, principalmente na terceira idade, né? Ou seja, especificamente com relação aos 60 anos ou mais, né? Porque nem sempre começa aos 60 anos. Mas isso aí é o dilema que até um colega médico ele brincou comigo quando eu apresentei um desses sintomas aí. Ele falou assim, eu falei, e aí, doutor, qual é o meu diagnóstico? Aí ele brincou comigo e falou assim, isso aí é a vaidade. Vaidade? Então tá aí a vaidade. Então a vaidade, ela pode levar a vários sintomas desses aí que causam depressões, né? Você tem as doenças físicas dolorosas, incapacitantes, né? Problemas de coluna, atrofia progressiva do cérebro, você não tem mais aquela capacidade de memória, né? Você não tem mais aquela capacidade cognitiva comportamental. A perda neural, diminuição de neurotransmissores, né? Alterações vasculares, as situações de luto, né? As próprias limitações físicas são comuns, a diminuição de renda, né, Luiz? A diminuição de renda, a mudança no papel social. É importantíssimo. Isso acaba com qualquer vaidade, acaba com qualquer elegância. Meu pai já dizia que um homem sem dinheiro fala sem coragem. Não, mas é engraçado, eu tô essa fase de aposentadoria, eu estava discutindo hoje até com um advogado, colega nosso aí da delegacia do idoso,
Estava falando com ele, foi um absurdo, como é que você vai se aposentar, né? Eles tiram o teu auxílio alimentação e tiram o auxílio transporte. E o auxílio transporte eu até concordo, né? Porque você não está indo mais para aquele local de trabalho, né? Mas a questão do auxílio alimentação é um absurdo. Você é uma ajuda, uma coisa que você, de repente, precisa, né? E você não para de se alimentar, né? Você pode até parar de se deslocar para determinado lugar X, mas a alimentação é uma coisa que deveria ser tirada após uma aposentadoria. Eu digo sempre que a aposentadoria aqui não é prêmio, é castigo. É verdade. Nossa. Eu estou tentando ver aí o que eu vou fazer comigo, porque eles estão me enrolando lá com a minha aposentadoria para pagar meu abono permanência, e eu vou tentar empurrar com a barriga e ver se eu consigo conciliar tanto a área do Ministério da Saúde quanto a área nova da psicologia. Entendi. E a falta de suporte familiar, né? O isolamento social, que já foi falado muito aqui, até pela minha coordenadora, Cristiane Penha, né? Ela falou sobre essa questão do isolamento social, a questão dos asilos, né? O quanto ainda existe muito casos disso, infelizmente, de filhos que deixam seus pais em casas de repouso, né? Chamada de asilos, mas esse isolamento social aí, ele é muito triste, né? A Cristiane Penha, a coordenadora de psicologia da Estácio, ela deixou isso muito claro quando ela deu uma entrevista, por isso que eu falo meus colegas que estão assistindo, a importância de dar uma olhada nos programas anteriores. São vários programas interessantes, com vários profissionais muito competentes falando sobre determinados assuntos. Então, vai lá, dê o seu like, inscreve-se no canal para você ver o quanto vocês vão ter de aprendizado dentro dessa área, desse grande programa criado aí pelo nosso amigo 70 Mais. Muito obrigado mais uma vez. Aí, eu volto à questão novamente da religiosa, mas um ponto interessante, tá? Existe aí o Salmo 34:18, perto está o Senhor que tem coração levantado, Filipenses 4:6-7, não andais ansiosos por coisa alguma. Por que eu coloquei essa questão? Porque a depressão, ela está até dentro da Bíblia, né? Existem personagens dentro da Bíblia que sofreram com depressão. Então, essa questão de dizer a depressão é uma coisa nova, que surgiu agora. Não. A depressão, ela tem fundamentos até dentro da Bíblia. Eu cito aí Elias, Davi, Jó, tem mais alguns, né? E para você ver, dentro do esporte, né? Quantos casos de depressão a gente teve aí do esportista, né? Eu até assisti aquela série do Neymar, tá? Muito bem produzida, inclusive pela Netflix, vendo quanto aquele rapaz, com toda a estrutura que ele tem hoje em dia financeira, né? Ele teve um período de depressão muito grande, até pela questão do desamor, né? Daquela atriz que ele gostava e simplesmente acabou um relacionamento. Aquela fase para ele foi uma fase terrível. É um cara que ele não tinha necessidade disso, né? Com o dinheiro que ele tem, com a estrutura que ele tem, mas ele apresenta isso dentro da característica dele, né? Da forma de vida que ele construiu. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe a depressão, ela vai dar em qualquer um, seja em qualquer situação, seja rico, seja pobre, seja religioso ou não religioso, tá? Então, é importante se atentar, sim, a esses sintomas que foi falado, né? Buscar ajuda de alguma forma, tá? E um tratamento adequado, uma terapia, né? De alguma forma para você tentar, como a gente falou muito aqui hoje sobre isso, volto a falar, tirar esse fantasma, né? Que é realmente um grande fantasma que se chama depressão. Mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta pessoal. A depressão, ela não pode surgir na medida em que você esteja sem trabalho e sem ter o que fazer e sem encher a cabeça de outras coisas, em se preocupar em outras coisas, ou se preocupar com seus afazeres, ou ser
separado da família e tal. Isso é que leva para a depressão também, não acha? Exatamente. Por isso que eu falei daquelas importâncias, daqueles itens importantes para você evitar essa depressão, né? Como não ter um isolamento social, você está sempre participando de alguma forma, principalmente naquilo que você gosta. Lembra que no primeiro programa eu falei sobre isso? Nunca despreze aquilo que você gosta. A sua idade não vai fazer com que isso desapareça para você, né? Agora, claro que você tem que se adequar, né? Como a gente citou hoje aqui. Não tem mais condições, como o senhor falou aí, o seu colega que dirigia moto, né? Hoje ele tem uma loja de moto. Entendeu? Aquilo ali, de alguma forma, vai dar o prazer. Porque a anedonia que eu citei lá na frente, falando sobre isso, é a chave mestra da depressão. A partir do momento que você deixa de ter prazer em fazer aquilo que você fazia antes, né? De alguma forma, ou seja, uma perda, ou seja, um luto, ou uma coisa que era prazerosa para você, né? Aí você perde, né? Às vezes até um afastamento, né? Por exemplo, tem pessoas casais, né? Vou citar aqui casais, eles têm aquele convívio. Eu tenho um exemplo aqui de uma história de um casal de um asilo muito triste, né? E esse casal, ele foi colocado lá na pandemia porque ele só tinha um filho, tá? E a nora tinha problema com uma sogra, né? Com a mãe do rapaz. E esse rapaz não teve alternativa, então colocou os pais dentro de um asilo e ia visitá-los todos os finais de semana. Eu ia lá, eu conversava com ele, era um casal de portugueses, tá? Dona Maria e seu Manel. O seu Manel, ele era mais extrovertido, a Dona Maria era mais na dela, tá? E eu estranhei que um dia, num grupo de terapia, o seu Manel estava muito calado. Eu fiquei desconfiado. Aí eu falei: e aí, Dona Maria, o que aconteceu? Obrigado, coisa e tal. E o asilo, ele são separados, casais de homens e mulheres separados, mas eles têm uma hora que eles se convivem, coisa e tal. E ela estava contando a história deles desde da lua de mel, da primeira noite de lua de mel, eles sempre tiveram o hábito de tomarem banho juntos. Era um acordo entre eles, tomar um banho junto antes de ir para a cama, dormir, aquela coisa toda. Entendeu? E ele simplesmente, sabe o que ele fez a proposta para o filho? Ele queria comprar uma banheira de hidromassagem para colocar na casa dele, como fosse final de semana, já que ele não tinha condições de tomar o banho junto dentro do asilo, e pelo menos na casinha dele, final de semana, ele conseguiria ter esse prazer que a gente está tanto falando aqui hoje no programa, ter esse prazer. Ele construiu isso com ela. Olha aí a anedonia. Olha a anedonia funcionando. Mas o que o filho falou? O filho castrou ele disso. Falou que não, que era perigoso, eles podiam dormir, aquela coisa toda, se afogar. E o obstáculo não deixou. O seu Manel entrou em anedonia. A anedonia entrou em depressão. O que acontece? É trágico que eu vou falar agora, mas infelizmente foi uma realidade. Ela veio a óbito, morreu. O filho não passou regularmente mais a procurar o pai, para suprir pelo menos essa questão. Um belo dia, o colega de quarto levantou, reparou que o lençol não estava na cama, a janela do sobrado estava aberta, e o lençol estava pendurado. Infelizmente, o Manel se suicidou. Olha aí. Que coisa triste, né? Esse é o ápice dessa depressão, dessa tristeza profunda, né? Isso é muito ruim, né? Isso aí. O próximo é só uma ilustração do que eu falei com relação aos capítulos e os personagens da Bíblia, tá? É uma ilustração aí para a gente finalizar isso aí. E finalizando aí é o famoso nosso vídeo. Isso aí. Bom, isso aí é uma sugestão, né, que eu coloquei, que é um vídeo bem curtinho, tá? Que é uma das séries de estudo à luz da Bíblia, tá? E fala justamente com relação a esse assunto que a gente colocou aqui hoje, sobre a depressão. É importante esse tipo de programa, porque a gente passa esse conhecimento, né, não só para a terceira idade, né,
para as futuras gerações, né? Porque os jovens de hoje, adultos, principalmente, é a terceira idade do futuro. Então, quanto mais cedo a geração atual da terceira idade, principalmente a geração prateada, com essa nomenclatura que trouxe lá de São Paulo, o Congresso da Universidade, a gente abolir essa questão não de velho, né? Velho já está mais que ultrapassado, de idoso. Então, essa geração prateada, é importante que a gente, paralelo ao programa 70+, a gente passe essas informações, né? E que os filhos que estejam acompanhando absorvam também, porque a hora chega para todo mundo, né? Infelizmente, a vaidade, né? Os fantasmas, tão bem citado hoje aqui no programa, né? Vai acontecer de alguma forma, seja em qualquer faixa etária, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Mais uma vez, reforcem lá. Quem quiser o meu contato, tem contato aí no Instagram. Por enquanto, eu estou fazendo atendimento online, né? Estou procurando um local para fazer atendimento presencial, mas também estou fazendo atendimento domiciliar. Conto com vocês. O programa agradece. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado. E não deixe de ir lá, dar o like, inscrever-se no canal e compartilhar com o amigo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por mais uma vez você nos coroar com todo o seu conhecimento. Muito obrigado por tudo e eu conto com você. Se preparem, o assunto do próximo programa é bem polêmico. Nós vamos falar sobre a sexualidade no envelhecimento. Será um programa muito interessante. Eu vou falar sobre esse tema, né? E o que é positivo, o que é negativo na sexualidade do envelhecimento, né? A questão hormonal, por exemplo, é uma questão polêmica, né? Mas vai estar muito legal e muito interessante. Muito obrigado, professor. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Cada vez que o Dr. Wagner Mesquita vem aqui é uma aula, né? E eu acho que depois disso tudo, só nos resta dizer até sábado que vem, se Deus quiser. 70+. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!